Eu pergunto aqui dos meus dois amigos aqui, canhotos aqui, qual foi a política de governo? E você que está em casa também, que é esquerdista e que apoia o governo Lula, quero que você mande aqui no programa, participa. Me mostre uma política de governo, do governo federal, que tem influenciado diretamente na diminuição do preço da carne. Eu vi no Jornal da Record, antes de vir para cá, se o economista explicando, ele falou em demanda reprimida. Tem muita oferta, tem muita oferta dos pecuaristas, tem muito boi. A China deixou de comprar um pouco a nossa carne devido ao impacto de 4 anos atrás da vaca louca. E ele disse que agora está refletindo a diminuição do consumo chinês. Então deixou uma demanda muito grande no Brasil. E o brasileiro, por sua vez, também deixou de comprar. Então, quando o brasileiro deixa de comprar, a China deixa de comprar, o pecuarista fica com muita carne, fica com muito boi e o preço tende a cair. Isso não é política de governo. E quem estava falando isso era economista da Record, dando entrevista explicando sobre o preço da carne. Então, amigos telespectadores, é claro que eu quero que a carne baixe para R$10, 10 centavos, 5 centavos. Para mim não tem problema, eu estou, maravilha, show de bola. Agora eu não quero ver aqui esquerdista vir aqui navegar na onda com fake news, vindo aqui dizer que isso aqui é política de governo, que não é política de governo, porque eu procurei nos sites, eu procurei na CNN, procurei na Record e não encontrei política de governo. Então nós estaremos aqui atentos. Antes de vir, conversei com o Chico Holanda também, que é pecuarista, perguntei por que o preço da carne estava menor, e ninguém que é da área, ninguém que é do tema, disse, não, isso aí foi o governo Lula que fez. Eu quero que você... Olha, eu não sou contra o governo Lula, não sou contra ninguém. Eu quero que o governo trabalhe para o povo, porque essa que é a função, nós votamos neles para isso. Mas vai vir navegar numa onda que não existe, para botar bônus e dizer, olha, o governo Lula mal entrou, já baixou o preço da carne. Isso é mentira, isso é fake news. Agora, Moisés, eu me interessei pelo tema que você estava assistindo, esse economista, né? E ele explicou por que estava essa demanda reprimida. Explicou. Que estava... Então conta para nós. A vaca louca. É interessante. Foi a vaca louca 4 anos atrás e ele disse, olha, não se espante. 4 anos atrás está refletindo agora. A China deixou de consumir, porque comprava muito mais carne nossa. Devido à vaca louca, a China diminuiu o consumo de carne lá, nossa, e o pecuarista ficou com uma demanda para entregar. E essa demanda ficou reprimida. Então, fez com que o preço da carne diminuísse. Ele explicou. Foi a vaca louca. Ah, então foi isso. Sim. Você sabe quando é que foi... acho que foi declarado... Não, acho não é resposta. Você sabe quando é que foi declarado livre? Sim, 4 anos atrás ele explicou, o Heródoto da Record. 4 anos atrás o quê? Teve aquele mal da vaca louca 4 anos atrás. Mas agora em janeiro, Moisés. Ele está falando de 4 anos atrás, daquele mal que teve, que a China deixou de comprar. E está refletindo agora. 4 anos atrás o Bolsonaro assumiu Vou te mandar o link da entrevista. 4 anos atrás o glorioso Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Vou te mandar. E está refletindo agora. E aí mudou agora. O país, né? Não, e tá refletindo agora. Porque ficou demanda, tem excesso. Exemplo, se você tem excesso de qualquer coisa, excesso de casa para alugar. Vamos supor, eu tenho 15 pessoas para alugar uma casa e tenho 100 casas para alugar. Quanto será o preço de cada lugar dessa casa? É claro que vai baixar, porque tem casa de mais e cliente de menos. A mesma coisa foi a carne. Essa foi a explicação do Heródoto, lá naquele coroa, bem idoso, na Record, explicando por que o preço da carne está baixo. Muito bem, interessante. Ramon Cujuí, boa noite, o seu comentário. E a vaca louca atingiu também o seu comentário aí também, Ramon? Porque eu fiquei curioso nisso, né? Porque a vaca louca, a China não compra mais, aí está estocado, os bichinhos estão ficando velhos, entendeu? Eu não sei, o Chico Holanda vai explicar depois o que ele fez com esses bichinhos dele aí sem poder vender, né? Então... O Chico é um especialista. Então, boa noite, Cícero, boa noite, Moisés Cruz, boa noite, Chico Holanda, que chegou aqui, o Moisés estava te queimando, né? Boa noite, Buiú, e boa noite aí a todos os telespectadores e telespectadoras que nos prestigiam, né, com a sua audiência, né, aqui nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado, é para você que a gente vem aqui, sempre que convidado aí pelo Zazinho, pelo Cícero, para fazer esse debate sobre os temas importantes para o nosso estado e para o país também. O Moisés falou da vaca louca, né? Ele deve estar falando do povo que foi para frente dos quartéis, né? O gado louco. Né? Deve ser isso, o gado louco deu, e o gado louco fez mal para a economia. Né? Esse gado louco aí que ele colocou, que deu problema, isso foi exatamente 4 anos, esse gado louco foi engordado, né? E esse gado louco aí fez os abusos contra a democracia no Brasil. Moisés, demanda reprimida é quando há uma necessidade de compra. Eu acho que se deve ter invertido, deve ser uma oferta reprimida.
né? Então é preciso enxergar os conceitos, então você acaba invertendo toda a lógica, né, que precisa ser explicada. O governo Bolsonaro passou 4 anos instigando contra a China, né? Brigou com o embaixador chinês, xingou a China, o povo dele, os filhos lá, os 01, 02, não sei quanto, que a China é comunista, é ditadura, os caras simplesmente pararam de comprar. Houve uma represária, então você assume, né? Teve uma represária, né? Tá assumindo aí, né? Meu querido, aí você tá com a vaca louca também ainda? Calma, Moisés, calma. Ele criou um problema econômico para o setor da economia brasileira, né? Você tem aí a China hoje, né? E aí eu vou explicar a coisa da China, pena que não dá tempo aqui. E em janeiro de 2022, a China colocou para o mundo que até 2025 ela estaria com autonomia, né, da sua alimentação, porque ela investiu muito pesado no continente africano para suprir a sua necessidade de calorias, né, de alimento para a sua população. E isso é um problema para aqueles que vivem das commodities agrícolas e da questão da pecuária. Tá? Então, o governo Lula assume, só a chegada do governo Lula, né, à presidência do presidente Lula, né, isso acalmou todo mundo. Né? E agora o Moisés não é coisa lá de trás, está resolvendo agora a conversa. Antigamente, tudo dava errado porque tinha pandemia e porque tinha a guerra na Ucrânia. Não, a guerra na Ucrânia. Isso aqui não, isso é a pandemia. E o problema aqui é a guerra na Ucrânia. Era só o que eles sabiam dizer. Olha só, aqui a guerra da Ucrânia continua. Eu não sei se vocês sabem, mas a guerra da Ucrânia continua. Né? Parece que a guerra da Ucrânia acabou. Né? E as coisas estão acontecendo no país. Né? Aí outra explicação que eu ouvi hoje, né, dos bolsonaristas, é que o presidente Lula tem muita sorte. Tivemos deflação em junho e foi muita sorte. A previsão de julho é deflação novamente. É muita sorte. Né? Tivemos agora uma redução do valor do dólar, chegou a 4,72, muita sorte. Os pontos de negociação lá na Bolsa de São Paulo, no Ibovespa, o índice que mede a atividade da Bolsa, superou 120 mil pontos. É muita sorte. Eu queria que o presidente Lula, o pedido que eu faço diretamente ao presidente Lula aqui, é que ele divulgue os números da próxima Mega Sena para eu jogar, porque vai ter sorte assim lá em casa. Muito bem. Moisés, você que é sempre bem informado sobre os assuntos, né? Você sabe o que causa a vaca louca? É uma bactéria ou um vírus? Sabe? Nós fizemos um programa, a gente discutiu sobre essa questão, mas agora no momento eu esqueci se é qual que dos dois. Ah, tá. Não, então eu já vou te dizer Deve que não ser uma bactéria. Já vou te dizer que não é nem muito menos uma bactéria, né? Mas aí eu sei que você vai pesquisar no Google aí até o final do programa você me diz que eu esqueci aqui, eu acabei esquecendo o que causa. Chico Holanda, boa noite. E aí, o seu boi lá foi atingido pela vaca louca? Pela proteína ou não? Diga lá, a proteína que causa a vaca louca, chamada prion. Vamos lá, vou dar uma ajuda para o Moisés aqui. Boa noite, Chico. Boa noite, Cício, Fujuí, Buiú, meu amigo aqui, que sempre fala a verdade, Moisés. O Moisés? Dá para confiar nele. Dá para confiar. Obrigado, Chico, muito obrigado. A senhora e o senhor que nos acompanha, nos assiste esse momento, mais tarde aí pelas redes sociais, a técnica da Rema. É engraçado. Vou aqui por menos, porque quando a pessoa não conhece do mercado, a pessoa é professor apenas de invasão de terra, ele não tem o conhecimento e fala muitas vezes, vem nas explicações dele. Pois bem, de fato, o que aconteceu? Em 2019, nós tínhamos um preço do gado, tá, da arroba do boi, tá, ela estável. Nós tínhamos os produtos estáveis. O mundo todo estava estável. Tá? A inflação no mundo, nos Estados Unidos, estava a 0,5. Tá? Na Europa estava a 0,7. Tá? Veio a pandemia, posteriormente veio a guerra. Tá? E não é o caso só do Brasil. Qualquer ser humano que tem um pouco de massa cinzenta, entra no Google aí agora, não acredito que estou falando, e verifica como é que está a economia mundial hoje ainda. Tá? Isso não é exemplo do Brasil. E o que acontece no Brasil? Houve, de fato, no setor da pecuária, um maior investimento, tá, em virtude do aumento do valor, tá, da arroba do boi, do bezerro. Tá, e também, em 2022, se você precisar aí também ver o preço dos insumos, que chegou a aumento de mais de 200%, por exemplo, da ureia,
de $400, chegou a $1.300. Tá. Pois bem, e aí eu digo ainda agora aqui, ao senhor que já está assistindo, a carne está cara. Está cara. Sabe por que está cara? Porque há um monopólio frigorífico. Você sabe quanto estava a arroba do boi em janeiro de 2023? R$294. Hoje, 25... Não, hoje é 20... Data de hoje, 27. Tá? Hoje está R$242. Ou seja, uma redução de 18%. E aí, quando eu vejo aí que a carne baixou de 6,5% a 8%, tem uma sobra de 10% que era para ter reduzido. Reduziu lá no campo. O coitado do produtor está recebendo menos dos frigoríficos. Mas o que aconteceu isso? Durante os governos do PT, eles deram tanto dinheiro para a JBS que se tornou o maior frigorífico do mundo, um monopólio. E esse monopólio faz com que o preço não chegue aí para o senhor e para a senhora. Tá? O que estou te falando, você pode pesquisar e verificar aí. O que estou dizendo, a arroba do boi, em janeiro de 2023, estava a 294. Hoje está a 242. Uma redução de 18%. E nós só chegou aí na mesa do senhor e da senhora de 6,5% a 8%, 9% arredondando. Ou seja, tem 10% que alguém está ganhando. É os amigos do Lula, é os bilionários, que eu sempre disse. O Lula, ele apoia o AA, que é os bilionários do país, que representa 3%, e a classe C, D e E dando a Bolsa Família para poder comprar a sua consciência. Ah, mas agora, Chico, agora eu entendi. Aí você falou, agora eu entendi. Joesley Batista deve estar comemorando, né? Rapaz, e como? Deve estar comemorando. Está ganhando, né? olha, 10%. Estão juntinhos, né, Chico? Juntinhos. Estão juntinhos. Mamando de novo. Já tinha mamado lá atrás, mamaram 4, 5, 6 anos atrás. Então estão faturando bastante. Olha, E voltaram a mamar de novo, né? E o JBS é o maior hoje na questão do crédito carbono. Ele hoje vai ganhar bilhões também, porque ele foi e sabia que ia chegar esse momento, e ele está com muita reserva para poder também faturar alguns milhões de dólares na questão do meio ambiente. Rapaz, eu não pego na loteria fazendo uns negócios assim, né? O cara cuida de boi, aí agora como é que é? Minério? Minério. Do meio ambiente, ou seja, é a ecologia. Ou seja... Ah, tá certo. Só uma coisinha, porque eu queria lembrar aqui para o telespectador que semana passada eu encontrei o Chico no mesmo açougue que eu compro lá, comprando picanha a R$44. Então até o Chico dobrou a espinha para ir olhar lá, que ele dizia que não existe isso. Está lá, no mesmo açougue. Encontrei o Chico lá, né, Chico? Feliz da vida para comprar a sua carninha, a sua picanha no preço baixo. Eu trouxe aqui no programa. Ramon, você tem que explicar por que o produtor está sofrendo. O Chico disse que está vendendo a 40, mas está sofrendo. Olhe para a cara de sofredor do Chico Holanda. Né? O cara de sofredor, de pecuarista sofredor que está sofrendo. Chico, me poupe, Chico. Você que me poupe, Ramon. Eu dou dado. Arnaldo Lourenço. Argumento. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Arnaldo. Seja bem-vindo. O seu comentário sobre esse tema. Você parou de vender picanha lá, Arnaldo? Estou vendendo menos. Menos? É por causa do preço? Não sei, mas está vendendo menos. Menos? O pessoal está consumindo menos carne de boi, mas talvez tenha uma explicação por isso. O preço, né? Não. Pior que não. O detalhe é o seguinte, as pessoas... Você já ouviu... primeiramente, meu boa noite aos nossos velhinhos, boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Moisés, boa noite, Chico Holanda, Cruz Juiz, Cícero, boa noite toda a técnica, razão que fazem com que nós podemos pedir licença para poder entrar na sua casa e conversar diretamente com você. Eu penso que tudo aquilo que falou tem um certo sentido. Só que esqueceram de um detalhe, Cícero. Quando impingiu, forçou, obrigou as camadas sociais, que são as maiores consumidoras, que são os mais pobres, até naturalmente porque o volume de pessoas são muito maiores, quando os forçou a procurar um outro tipo de proteína, porque pobre passou 2 anos nesse país sem poder comer carne, obviamente que o cardápio alimentar das pessoas mudou-se um pouco. As pessoas passaram a ver outras alternativas, como no frango, como no suíno, certo? Uma maneira de como substituir a carne bovina.
E nesse interregno, ela continua ainda, por exemplo, o suíno, o frango, agora continua mais em conta ainda, bem mais em conta do que a carne bovina, mesmo ela estando baixa. Quando você faz a comparação de 1 quilo de carne suína, que hoje é a carne mais sadia do Brasil e do mundo, o suíno, e a carne de frango, que é recomendada para as dietas e tudo mais, quando você vê 1 quilo de frango a R$ 5,99, quando você vê 1 quilo de suíno a R$ 11,50, você só pesa na condição de um contrafilé que ainda está R$ 29,90, ainda de uma picanha que ainda está R$ 44 e tudo. E as pessoas aprendendo a cozinhar, como eu sei, é tão saboroso tanto quanto. Obviamente que ficou relegado somente ao churrasquinho de final de semana, o que não eleva, de uma certa forma, o consumo. As pessoas estão tendo mais acesso à carne bovina, sim, mas hoje não é o prato preponderante, nem aquela neurose de que, aquela fissura, ai, eu preciso comer carne, eu quero comer carne, eu não tenho dinheiro para comer carne, eu não tenho dinheiro para comer carne de boi. Mas eles acostumaram com as outras. E isso é óbvio que influencia na economia. Quando eu vejo o Chico falar a respeito de Joesley Batista e tanto, o detalhe é o seguinte, o mercado impôs essas condições. Eles tinham dinheiro para comprar os outros frigoríficos. A coisa estava difícil, eles foram comprando, e obviamente, por exemplo, a Coca-Cola, muito tempo atrás aqui, comprou o melhor Guaraná que tinha na região, que era o Tuxaua. Para continuar produzindo Tuxaua? Não. Para tirar de mercado para não ter concorrência. Ele ainda mantém a marca, mas não produz mais aquele Guaraná, né, Cujuí, que nós compramos ali aonde é o Corpo de Bombeiro agora, que tinha um mercadinho ali na Campos Salles. Tá? Não tem mais. A Antártica comprou também um outro refrigerante, que foi o Baré. Para quê? Para tirar do mercado. Não, o Joesley Batista também fizeram isso. Só que o Chico Holanda Só que a diferença, Buiu, você tem que dizer que foi com dinheiro do BNDES, você tem que falar a verdade. Só isso, vou saber. Tá bom, vai lá. Eu gostei, Buiu, realmente da tua explicação. Isso aí faz com que realmente o mercado de carne até sobra. Sim. Com essa tua explicação. Deixa eu defender você também. Hoje eu recomendo às pessoas, realmente, os grandes conglomerados supermercadistas, eles não baixaram o preço. Quem for comprar carne no supermercado está lascado. Mas aconteceu um monte de emprego para açougueiros que estavam aí fora do mercado de trabalho, porque os pecuaristas agora, aquelas casas de carne que estavam fechadas, eles estão reativando-as, montando o açougue, matando o teu gado e vendendo mais em conta. Então eu sugiro às pessoas, questão de economia, vá para a periferia, compre carne na periferia, se você quer fazer um churrasquinho, porque está mais barato. Então eu penso da seguinte maneira, a gente tem que ser muito prático nesses nossos comentários. Não enseja essa questão de Lula nem nada. Enseja que as políticas implementadas em governos a governos têm feito o povo abrir os olhos e aprender a se proteger com a inflação, com o mercado e tudo mais, correndo atrás daquilo que é mais em conta e mais barato. Parabéns, Buiu. Você muito bem. Um comentário Olha, dentro da realidade. Um dos diretores da nossa emissora aqui, o Buiu, ele ligou, que é o Vicente Galdino, ele ligou aqui e avisou na técnica lá, amanhã você passar aqui no comercial para entregar a cópia do contrato da Antártica e da Tuxaua, né? Tuxaua, como é que... Falei Coca-Cola, falei da Antártica, falei do Tuxaua, falei do Baré. Ele avisou aqui, ó, passa a Baré também, passar ali para deixar tudo certinho. Mas nós temos Didio, nós temos aí o Sandro Cristal, nós temos um monte desses. Vamos lá, olha,